Você, corretor, tem medo ou insegurança em falar com o seu cliente em relação a documentações? Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Lúcia Franco, corretora de imóveis, e hoje eu quero trocar uma ideia com você, corretor, corretora de imóveis, principalmente aquele que está iniciando dentro do ramo imobiliário. Você, corretor, tem medo ou insegurança em falar com o seu cliente em relação a documentações sobre venda ou sobre locação? Nós, corretores de imóveis, nós precisamos ser verdadeiro quando nós estamos aí atendendo tanto a pessoa na parte de locação como na parte de vendas. Eu tenho uma pessoa, vamos dizer aí, vou colocar um nome nessa pessoa, né? A Maria. A Maria mora em uma cidade, vamos dizer assim, ela mora lá em Jaraguá do Sul, mas ela é minha parente e também de vez em quando troca algumas ideias comigo quando ela está envolvida aí em compras de imóveis, né? Então, ela está comprando um terreno, um lote, vamos dizer assim, um lote urbano nessa cidade, e a corretora que foi mostrar esse lote para ela. Só que quando ela foi ver e ela perguntou, né? A primeira pergunta para ela, porque ela também tem conhecimento, porque ela é uma pessoa que tem conhecimento, não detalhadamente no ramo imobiliário, mas tem algumas noções, né? Por quê? Porque também muita coisa ela me questiona. Então ela questionou para essa corretora que fez o atendimento se a documentação estava totalmente legal em relação a este lote. Então, esta corretora passou para ela que a documentação estava tudo ok e já quis inserir para ela um contrato de compra e venda, né? Mas só que essa pessoa, ela vai comprar o imóvel à vista. Ela vai pagar com pagamento à vista. Então, ela veio para Tubarão, porque ela tinha alguns serviços aqui para fazer em Tubarão, onde é a cidade onde eu estou, Tubarão, Santa Catarina. E ela me questionou, fiz algum questionamento. E eu também fiz algum questionamento para ela em relação às documentações. Até então ela disse que as documentações que a corretora tinha dito que essa documentação estava tudo certo. E daí eu questionei, então para que assinar um contrato de compra e venda, né? Se ela está comprando este imóvel com aquisição direta. Eu não sei você, onde está, como você fala sobre esses assuntos, como na parte de aquisição direta aqui para nós a pessoa vai pagar à vista. Tem situações que é simples, que você pode fazer a parte de já diretamente a própria escritura, né? Aqui nós funcionamos como? Vai lá no cartório, preenche o preenchimento para o pedido para guia de TBI, leva na prefeitura, a prefeitura emite lá o valor de TBI e repassa para o cliente paga. E após algum dia, 2, mediante, o cartório vai comunicar que a escritura está pronta, assina-se a escritura e passa o dinheiro, pronto, rapidinho. Mas ela insistiu na parte do contrato de compra e venda, essa corretora que está atendendo. Só que nesse período ela já estava aqui em Tubarão e também me passou esse contrato de compra e venda. Claro, tem alguns corretores que esse contrato de compra e venda não constava, eu percebi que tinha algumas coisas em aberto nesse contrato de compra e venda, né? Então, eu fui logo, o que é mais importante dentro do contrato de compra e venda? As condições, né? E também as apresentações das negativas. Claro, e daí eu pedi para ela me enviar esse contrato de compra e venda e também
mediante todas as negativas. Negativas, quais são as negativas? Negativas do IPTU, que é a municipal, a estadual, a federal, a trabalhista. Quem quiser também pode tirar a civil, né? E pode ser tirado também até a criminal, se caso você preferir, né? Então, tu vai lá, hoje é facinho de tu entrar lá no site e tirar todas essas negativas, né? E agora, quando essas negativas saem com certidão positiva, com negativa com efeito positivo, daí você tem que ver realmente o que está acontecendo, né? Mediante isso. Eu cito isso também, por quê? Porque também você, a hora que você for, se você trabalha com locação, você também pode tirar lá essas negativas todas mediante o locatário e também mediante os fiadores, né? Mas, voltando à história aqui, então eu solicitei para ela que pedisse isso e a matrícula atualizada do registro de imóveis, contendo lá a certidão de inteiro teor e de ações repersecutórias. Para que eu peço isso, né? E para que é preciso isso? Porque isso precisa ser constado também na escritura, né? Por quê? Porque se tiver lá certidão com alguma coisa pendente, claro que você não vai poder constar lá essa parte dessa matrícula do que o registro de imóveis vai emitir, porque você sabe, corretor, que o imóvel, o primeiro passo para o corretor fazer uma venda ou pegar algum imóvel na parte de locação, onde vai ser apresentada uma matrícula atualizada, você também já deve pegar essa certidão de teor, sim, né? Porque é um aval que você tem, como apresentar lá se ocorrer alguma coisa que está lá, né? Essa matrícula atualizada. Mas voltando lá, então foi questionar, eles não apresentaram a suspeita maior, sabe qual foi? É que não foi apresentado essa matrícula. Aí o que eu disse para ela? Aí tem coisa, né? Já vem uma suspeita. Aí a corretora que deve ter atendido ela deve ser uma principiante, né? Uma pessoa que está iniciando aí dentro do ramo imobiliário. Então, a pessoa provavelmente não tinha, assim, não tem quase jogo de cintura, né? Então, quem veio conversar comigo, que me ligou, foi um gerente, né? O gerente desta imobiliária. Ele se apresentou dizendo que era gerente e quis falar comigo, né? Vamos dizer assim, nós, corretores, sabemos que a conversa de corretor para o cliente é uma coisa e a conversa de corretor para corretor é outra coisa. Por quê? Porque eu tenho experiência e ele também tem experiência, né? Então veio o meu questionamento. Ele primeiro me ligou, eu deixei ele conversar comigo toda, né? Ele expôs toda e eu só ouvindo, muito atenta às explicações dele. Eu deixei ele parar de falar. Quando ele parou de falar, aí veio o meu questionamento para ele. Aí ele veio e eu questionei. Ele argumentou que estava tudo ok, só tudo ok verbalmente. Mas quando eu cobrei dele a apresentação dos documentos que eu precisava ver, esses papéis, aí ele soltou para mim que essa matrícula tem uma pendência mediante ao usufruto. E você me pergunta, Lúcia, mas tem algum problema? Usufruto? Não tem problema nenhum a questão de usufruto.
você corretor, daí eu faço a pergunta, você sabe o que é um usufruto? Bom, quando ele me disse essa questão do usufruto, eu disse assim, então, amigo, tem que ser dado baixa desse usufruto. Se não der baixa do usufruto, você não consegue vender o imóvel. Então, eu quero dar aqui uma explicação para você, o que é, uma pequena explicação, rapidinho, né? Porque esse vídeo não é direcionado para isso. Então, mas vamos lá, vou explicar para você. O usufruto é quando fica no nome de algumas pessoas e que existe um usufruto para outra pessoa. Ah, você não entendeu? Então vamos lá, eu vou dar o exemplo. Essa pessoa que é usufrutuária, ela depende dos outros para assinar essa escritura também. Porque não é só ela dona. Existe no nome, essa matrícula existe no nome de uma pessoa, da qual, onde colocar usufruto para essa. Usufruto quer dizer que tu pode usar o imóvel até quantos anos? Até você, quando você falecer. Ou quando, neste caso de venda, da qual, onde eles vão assinar, as 3 pessoas têm que ser assinado. Nesse caso dessa matrícula, está no nome de duas filhas e uma usufrutuária, que é a mãe. Quais são as questões que envolvem o usufruto? Às vezes pode ocorrer que a pessoa era casada, ela ficou viúva, então esse bem acordaram, tinha um único bem, acordaram que ia ficar no nome dessas 2 filhas, né? Vocês sabem que no inventário a lei diz que 50% pertence à mãe e o outro 50% para os filhos. Eu não quero abrir muito, porque também cada assunto desse ele é muito extenso, né? Muito detalhado. Mas voltando lá, a gente deduz isso, né? Lógico, né? Pelo conhecimento que eu tenho, vamos dizer, no meu dia a dia, da experiência aí desses não sei quantos anos no ramo imobiliário, tanto na parte de venda como na parte de locação. Então, eu deduzi que o pai morreu, ou pode ser que a mãe também separou do pai, né? Então, foi deixado no nome, o pai quis deixar no nome das 2 filhas, e o usufruto da mãe para a mãe. Quando a mãe não estiver mais aqui, aí automaticamente tem que dar baixa do usufruto, não se recolhe, né? Tem situações antigamente só fazia para o usufruto. Hoje é obrigatório você pagar pelo menos 50% lá para poder constar lá o usufruto, né? Mas não é também esse outro assunto. Olha só como o assunto do ramo imobiliário é abrangente, né? Ele é extenso. Meu Deus, nós temos muitos assuntos aí muitos vídeos ainda para gravar sobre todas essas questões. Então, mas voltando lá, eu não sei, a gente não sabe porque a gente não conhece, né, essas pessoas. Então, os proprietários, então a gente não sabe que situações que eles se encontram dentro dessas, né? Então, as mães, 2 filhas e a mãe. A mãe, então neste caso, Lúcia, mas daí como é que fica neste caso? Se diz que é só quando ela morre. Não, a pessoa também, se elas estão de comum acordo entre si, acordaram entre si que querem vender aquele imóvel, porque em cima desse lote lá tem uma casinha pequenininha. Eu imaginei o seguinte, que elas alugavam esse imóvel e que o imóvel foi ficando velho e quase não tem comércio, assim, quase as pessoas não alugam mais. Então elas resolveram vender. Para vocês verem que às vezes as pessoas se encontram em umas situações que elas colocam essas documentações, né? Porque elas achavam que ia ser por a vida inteira, né? Ou talvez para se garantir, talvez também. A gente não sabe, a gente não conhece qual é a história daquelas pessoas lá.
Então, mas por isso que o corretor tem que estar sempre estudando e tem que estar pronto para responder todas as questões na parte, quando você vai atender um cliente, tanto na parte de venda, como na parte de locação também, porque às vezes tem o próprio inquilino, eles nos questionam a documentação lá do dono daquele imóvel, né? Então, para não ter problema, porque às vezes o inquilino quer entrar no imóvel, quer ficar um bom tempo no imóvel, né? Então, mas voltando a essa história, o que eu, né? Eu questionei esse corretor que me ligou e me passou isso. Então, o que eu disse? Você dá a baixa, fui taxativa nisso, né? Você dá a baixa nesse usufruto e registra no registro de imóvel para você poder emitir a matrícula e as certidões de ônus e ações repersecutórias que é obrigado a constar na escritura. Aí é que eu deduzi que por isso que eles queriam fazer o contrato de compra e venda, né? Eu, pela minha experiência, eu deduzi isso, que a imobiliária lá quis fazer esse contrato de compra e venda. Mas aí a gente também se coloca no lugar da pessoa que está comprando, porque eu questionei ela. A corretora te informou que estava em usufruto este imóvel? Ela disse que não. Aí o que a pessoa fez? A pessoa que estava comprando foi como se tivesse dado assim, um balde de água fria nela, né? Por quê? Porque a corretora, pode ser que a corretora não entendia sobre isso, ela está novinha, ela está iniciando nesse ramo, mas o corretor, o gerente da imobiliária, tinha que dar uma assistência total, já que a pessoa está comprando com o imóvel à vista. É uma aquisição direta à vista, então o gerente lá dessa imobiliária, que se diz corretor há 10 anos, tinha que já pegar, olha, fulana, este imóvel está assim, mas você fica tranquila, que nós vamos, este imóvel tem usufruto. As pessoas não quiseram dar baixa do usufruto porque eles queriam, as pessoas não deram baixa no usufruto porque eles queriam que a gente fizesse uma venda pactuada, arruma comprador, que a gente dá baixa no usufruto. A única coisa que esse corretor, esse profissional, esqueceu de garantir, assim, para que o cliente ficasse seguro nele, explicasse, desse a sua atenção maior a esse cliente que estava comprando o imóvel, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para você, corretor, amigo corretor, amiga corretora, para você ser sincero. Você sabe, tem que haver reciprocidade na hora quando você está atendendo o cliente, tanto na parte de venda como na parte de locação. Essa reciprocidade é uma entrega, é a lei do dar e receber, é a lei de causa e efeito. Como é que você quer receber, você quer dar continuidade a ser um bom profissional, se você não está sendo 100% sincero, corretor? Hoje, se eu tenho clientes que me respeitam, clientes que passam de geração em geração, de pai para filho, clientes que compram uma vez, e clientes que eu vendo o imóvel deles, eles compram o imóvel comigo e daqui a pouco eles me chamam de novo, é porque eu sempre fui verdadeira. Se existe uma coisa que eu respeito muito, é essa situação. Porque você precisa saber que você tem que ser sincero, porque nós somos energia. As pessoas, se você não está passando sinceridade para ela, a pessoa não vai, é capaz da pessoa desistir desse negócio e ela vai passar, isso se prolonga, se perpetua, vamos dizer assim, né? Porque o que faz maior propaganda entre nós é o boca a boca. É tanto que nós estamos aí no meio de comunicação, nós temos lá, né? Você quer pesquisar alguma coisa, você vai lá e vai olhar se vai ter crítica ou não, né?
no meio de comunicação. Então, amigo corretor, amiga corretora, seja sempre sincero. Existe uma energia que a pessoa sente, ela repele, ela sabe que quando você não está segura, quando você não está falando a verdade, parece que vai estar escritinho lá na sua testa, tá? Uma escrita invisível, uma escrita que vai dizer que você não está falando a verdade. Seja verdadeiro. Aquilo que você quer para você, não faça para ninguém, tá? Porque é uma troca. Essa vida é uma vida de mão dupla. Você dá e você recebe. Eu, então, ainda estou colocando pilha nessa pessoa, porque até então ela disse que já estava desanimada, que ela achava que não iria comprar este imóvel. Eu ainda disse para ela, não, se você gostou do imóvel, você vai comprar sim. E até me coloquei à disposição, porque ela é parente também, né? Além de ser uma grande amiga, ela é parente, a gente vem ser ainda parente. E eu me coloquei, ela disse, Lúcia, tu vai comigo lá então? Vou. Vai ver tudo isso? Vou. Faço todo o acompanhamento também por aqui? Faço, né? Essa atenção. Eu acho que a amizade não tem preço, né? A amizade não tem preço na nossa vida. Nessa história, o que eu quero dizer para você, se você quer dar continuidade na sua profissão, como sendo um bom profissional no ramo imobiliário, seja sempre sincero. Lute por isso. Mesmo que você leve um cano, tá? Leve um cano. Porque corretor também leva cano, sim. Mas só que você tira um aprendizado com isso. Você não vai se deixar entrar naquela energia que a pessoa deu um cano em você, né? Não pagou seus honorários, né? Você vai... Não. É claro que eu me coloquei no lugar desse profissional, vamos dizer assim, dessa imobiliária, que talvez eles não tenham lá alguma coisa por escrito, mas se garanta. A lei 6.530, que é a lei lá do nosso Conselho Regional, do Cresce, ela nos ampara nisso daí. Se o proprietário não quer dar autorização de venda para você por escrito, mas pelo menos você passa lá pelo WhatsApp, eu passo um e-mail para ele, eu estou com possível cliente para ver o seu imóvel, amigo, você tem interesse, eu posso levar o cliente lá para mostrar o seu imóvel? Ele vai dizer que sim. Passa, você sabe toda a documentação como é que tá. Passa para essa usufrutuária e passa para essas duas, quer dizer, para essas duas que está na matrícula, que é o nome delas, e passa também para essa usufrutuária o e-mail, que elas vão responder. Quem é que tem um imóvel para vender, tá? Quem é que tem um imóvel para vender? Que se um corretor chega para ele e diz assim, eu tenho um imóvel para eu tenho um cliente, um possível cliente para comprar o seu imóvel, eu posso levar? Mas você tem que me responder aqui no e-mail, já que você não tem autorização de venda, né? Então, hoje nós temos muitos meios de deixar isso gravado lá para que você não leve mais cano. Então, nós estamos aí esperando a baixa desse usufruto, né, e no registro de imóveis, que a pessoa vai comprar, sim, realmente o imóvel, né? Então, aí, amigo corretor, amiga corretora, passando para a parte, você me pergunta, né? Amigo corretor, amiga corretora, você me pergunta, Lúcia, eu estou alugando um imóvel para uma pessoa e ele me apresentou um único fiador, tá? Nesse contrato de locação, ele vai fazer aí o contrato de 30 meses, mas o único fiador que ele tem, que tem imóvel próprio, ele está me apresentando este imóvel sendo no nome de duas pessoas, vamos dizer, citar esse mesmo exemplo, né? De duas pessoas e um usufrutuária.
o imóvel está em usufruto. Aí você me pergunta, eu posso fazer um contrato de locação da qual onde esse fiador tem um imóvel, mas só que está em usufruto? Pode sim, desde que todas as 3 pessoas irão assinar este contrato de locação. Você vai constar, porque ela vai apresentar a matrícula atualizada, onde vai estar isso, você vai constar. Aí você tem que explicar para esse inquilino que todas as 3 pessoas têm que assinar este contrato de locação. Por quê? Porque eles têm que estar cientes que eles estão dando este imóvel como fiança, como garantia para você, né? Então, e eu posso registrar no registro de imóveis esse contrato de locação? Então, pode, mas só que eu tenho outro vídeo aí que eu falo que só que esse custo para registrar perante o registro de imóveis, amigo, não vale a pena. Os emolumentos são caros perante o registro de imóveis. Você vai pensar 2 vezes, né? Então você vai lançar elas como fiadoras, elas todas as vão assinar. Agora, se o inquilino entrar em contato com você e vai dizer assim, só uma vai assinar e a usufrutuária assina, aí já não dá. Se uma delas disserem que não vão assinar, então você pode descartar este fiador. Aí você vai sugerir, mas o meu inquilino é muito bom, ele tem uma renda boa, né? A renda desse meu inquilino, ele é um salário alto, né? Então sugere para ele lá a caução. Faça caução daí, né? Faça caução, cobre aí 3 vezes o valor do aluguel, né? Já que esse inquilino, ele está com interesse realmente de alugar este imóvel, ele vai fazer de tudo, né? Se ele tem uma boa renda, sugere para ele. Porque às vezes o corretor, né, o proprietário de imóvel, ou até mesmo o proprietário de imóvel que administra o seu imóvel, ou então o dono de imobiliária, eles não querem alugar porque a pessoa não tem renda suficiente, ou também não tem fiador, né? Mas não, aí você sugere a caução, ela dá uma boa garantia. Ou então, a pessoa não tem uma renda, aí você vai instigando a pessoa, né? Você precisa conversar com essa pessoa e vai instigando ela. Ela apresentou uma renda baixa, Lúcia. Ela me apresentou uma renda baixa e ela eu não vou alugar este imóvel para ela por causa da renda baixa. Mas converse com ela, instigue ela, faz questionamento, seja amigo desse inquilino. Aí ele vai se abrindo igual como a gente abre latinhas, né? Se bem que vocês aí, uma coisa engraçada que eu vou dizer agora pra gente rir um pouquinho nesse vídeo, eu sou ainda do tempo que abria a latinha, né? Hoje em dia as latinhas já vem tudo com aquela pressão, a gente só puxa, né? Aí vamos puxar lá o ticket daquela latinha, aí o cliente vai começar a abrir, se você se tornar amigo desse inquilino. Por quê? Aí ele vai começar a se abrir e vai dizer para você, não, a minha renda, eu já sou aposentado, mas eu tenho uma empresa, olha só, né? Aí você, então você apresenta lá a sua empresa. Sua empresa é o quê? Microempresa? Empresa de quê? Né? Aí você vai conversando, aí ele vai, porque você tá amigo, você tá à vontade, deixou ele muito à vontade, né? Então você vai estar trocando aí, né? E eu tenho uma renda, ou então a pessoa, o salário é pouco, meu salário porque eu tive que me aposentar precocemente,
tive um problema de saúde, me aposentei, mas eu tenho rendas. Ah, é? E do que é essas suas rendas? Ah, eu sou de outra cidade e resolvi vir morar aqui nessa cidade, porque eu gosto daqui, mas eu vivo de rendas de locação, eu tenho outros imóveis em outras cidades. Oh, querido, então tá, então você me apresente a matrícula desses seus imóveis, ou então toda a parte dos rendimentos lá que você recebe desses imóveis que você tem. É outra renda, você pode. Então, o corretor precisa dar ideia para os seus clientes, né? Se você se torna amigo do seu cliente, esse cliente ele vai ficar muito à vontade, então, e vai estar aí abrindo-se toda a parte de possibilidade realmente para você não deixar perder esse cliente. Você, corretor, vai me perguntar, será que o proprietário pode trazer para a imobiliária, colocar na imobiliária o imóvel para locação, estando em usufruto? Pode, pode. Desde que toda a parte dali que está, você vai atender a pessoa e essa pessoa vai dizer para você, você trouxe a matrícula? Eu preciso que você traga a matrícula do imóvel. Porque o proprietário vai chegar e vai dizer, eu quero deixar esse imóvel contigo, fulano, porque este imóvel é meu, mas eu resolvi colocar usufruto, tá no nome dos meus filhos e eu sou usufrutuário. Eu me separei, ou fiquei viúvo, né? Ele vai se abrir rapidinho com você. Ainda mais se ele for algum conhecido de você, né? Aí pode, desde que todas as pessoas que estão envolvidas dentro daquela matrícula, daquela escritura, porque ele pode ser que ele chegue lá, eu trouxe essa escritura, mas aí você vai dizer, eu preciso que também, porque a escritura vai estar registrada, tá? Mas o ideal é que você peça uma matrícula atualizada para ele já trazer, e você já ali dentro daquela matrícula, você já vai estar vendo os nomes, os dados da pessoa, onde eles moram, né? Porque hoje eles já constam, né? Tudo assim, todos esses bem especificado lá nessa matrícula, né? Todos esses dados. Então, você pode sim. Lúcia, e daí então como é que... esse imóvel é muito bom, né? Esse imóvel você já tem até possibilidade já de um possível cliente, possível inquilino para morar, ou não sei se este imóvel vai ser residencial ou comercial, né? Então, aí a pessoa trouxe, todos eles assinaram, você já... e todos eles vão precisar assinar esse contrato de locação, tá? Agora, a não ser também que eles façam lá uma desistência, né, para esse pai, vamos dizer, ou para essa mãe. Na parte de locação, olha, o imóvel está no nosso nome, mas a gente quer que o valor total fique para o meu pai, não sei se é um pai ou se é a mãe, né, que está lá, que essa renda entre totalmente para ele, né? Ou se é um filho só, eu quero que fique essa renda totalmente para o meu pai, né? Aí o que você vai fazer? Além daquela matrícula, o contrato de administração, né? Porque eles são proprietários. Você vai fazer esse contrato de administração, da qual onde você vai citar todos eles como proprietários, né? E a procuração também, todos eles, né? Por que eu peço procuração aqui? Porque às vezes a gente tem que representar, né? Eles na parte de órgãos, né? Órgãos como Receita, pode ser às vezes uma Receita Federal ou municipal, a parte também de reuniões de condomínios,
né? Se for imóvel em condomínios, a parte de órgãos como companhia elétrica, companhia de água, né? Então, por isso que eu faço, além do contrato de administração, tudo aquilo que eu acordei entre as partes, vou constar nesse contrato de administração e também na procuração para representá-los em alguns órgãos, vamos dizer assim, né? Mas indo lá para o contrato de locação, aí eles querem que a renda, você vai depositar esse dinheiro, como o imóvel pertence a 3 pessoas, então e eles querem deixar essa renda para o pai, então você vai pedir no próprio punho, eles fazem uma declaração, ou até mesmo você passa o e-mail solicitando isso, que eles enviem por e-mail para deixar registrado, você imprime e vai deixar lá. Por que eu digo isso? Oriento isso desta forma. Porque você vai estar usando, você vai alugar este imóvel, é espécie, dinheiro, vai circular dinheiro. Por isso que tem que ter autorização das pessoas, para os verdadeiros proprietários, né? Porque o pai está usufruindo do imóvel e só que eles concordarem em alugar. Então tem, e vai dar lá o número da conta, e vai constar a conta, e tudo, porque esse dinheiro vai ser depositado na conta dessa pessoa e eles têm que estar cientes disso, lá os verdadeiros proprietários. Isso vamos dizer, Lúcia, que esses proprietários são casados. Quando eles fizeram o usufruto para esse pai, e eles, vamos dizer, 2 filhas ou 2 filhos, eles eram solteiros, constou lá solteiros, e agora eles casaram. Se bem que hoje em dia, casamento, né, não é preciso nem mais saber qual é o tipo de regime, né? Quer dizer, bom, depende, né, amigo? Porque dependendo do regime, né, da comunhão, a pessoa vai ter que assinar também, fazer uma declaração lá, né, no próprio punho, ou enviar o próprio e-mail. Você sabe que conforme o regime, e tem também a união estável hoje, né, a união estável aí que vai envolver toda essa parte também, que também, dependendo, também vai ter que assinar, tá? Vai ter que autorizar. Mas os dois lá, que está no nome dos dois, também não casaram, não estão casados no papel, ou só tem, um tá casado, né? Tá lá, casado, apresentou lá uma certidão de casamento, ou então só tem um pacto, ou um ficou solteiro, mas envolve um filho, da qual onde ele tem que pegar pensão, aí então vai envolver a vara da família. E essa situação aí da vara da família é outra explicação muito extensa, tá? Mas o usufrutuário lá, não, tá no nome dessas 2 filhas, e o usufruto é pai, né? O pai é o usufrutuário. Uma das filhas morreram, não foi feito o inventário, aí você não vai poder alugar este imóvel. Não. Por quê? Porque você não sabe o que tem por detrás dessa família, dessa pessoa que faleceu. A pessoa era solteira? Era solteira. Não tem nada a juizar na matrícula que constou, mas vai ser preciso você tirar a ficha todinha disso. Por quê? Porque às vezes a pessoa, vamos dizer que está no nome de 2 filhos. Um filho morreu e não foi feito o inventário. Será que esse filho não teve outro filho menor de idade que envolve vara da família?
Então, por isso que eu digo que também todas as certidões que envolve dentro da vara civil também é importante você retirar lá. Hoje em dia é fácil, você entra lá na internet, você vai emitir todos os tipos de certidões necessárias. Então, outro exemplo que eu tenho para passar para vocês, amigos corretores, é o seguinte: eu administrava um imóvel há 15 anos. E nesse 15 anos, só que nesse período de 15 anos aí, os proprietários faleceram. Primeiro faleceu ela, né, a esposa, e depois de 2 anos ele. Então, eu sofri esse processo todo da parte de burocrático, né? Por quê? E esse casal, eles têm 4 filhos, né? Sendo que 2 moram em Florianópolis, né? Eles dentro desses 4 filhos, 3 filhas e um filho, né? 4 filhos, sendo 3 mulheres e um homem. E todos casados. Aí então, sofreu todo o processo primeiro da mãe, quando a mãe faleceu, né? Todos eles tiveram que autorizar o pai receber esse dinheiro, continuar recebendo esse dinheiro, mesmo estando... Ah, Lúcia, mas está o processo do inventário. Claro, o inventário está rolando. E vocês sabem que inventário demora, a parte burocrática, né? Claro que hoje o inventário ele pode ser feito através, com entrada judicial, né? Ou então, o inventário também pode ser feito em cartório, né? Cartório tabelionatos, no cartório tabelionato de notas, né? Então, só que como a família tem advogado, inclusive uma das filhas é casada com um juiz, né? Então, eles preferiram fazer via lá, fórum, né? Via judicial. Então, estava rolando, então todos eles tiveram que assinar, autorizar, mandar e-mail autorizando. E uma morava, separada, só que ela casou lá nos Estados Unidos, né? Ela casou lá, depois ela casou de novo lá. Só que ela não tá, lá é outra lei, né? Então aqui ela está como divorciada. Ah, ela precisa lá? Não precisou o caso dela, né? Uma dela. Ela bastou só o e-mail que ela me enviou. Mas uma das irmãs dela aqui, também da nossa cidade, é procuradora dela. Então, da qual onde ela mandou, né, essa cópia de procuração e da qual onde essa irmã assinou por ela, fez por ela e fez por essa irmã. Ok? Tudo bem. Eu recolhi todas as documentações, está lá na pasta. Agora vocês imaginam, né? Sendo 4 herdeiros, né? 4 filhos, são bastante documentação. É bem burocrática a situação, né? Mas eu já peguei situações aí, que eu já citei aqui para vocês, com pessoas que faleceram e daí não fizeram nem inventário. Daí eu nem pego isso, porque senão você vai se incomodar, corretor. Você não pode pegar. A documentação tem que estar tudo ok. Ah, mas tem meios de pegar? Por isso que eu estou passando essa minha experiência para você, né? Então, eles autorizaram, tudo bem. 2 anos após, o pai falece, né? Aí depois do falecimento da mãe, o pai faleceu. Deu 2 anos e meio, mais ou menos. Aí ele falece. Volta tudo de novo o inventário. Mas você sabe que um ganchozinho aí para falar para vocês, que o inventário a pessoa pode
A pessoa deve, tem um período X para entrar com o inventário, porque se a pessoa não fizer inventário, ela paga multa, né? Então, pode entrar com o inventário e esse inventário depois, se a família começa, se a família tem muito bens e eles não querem pagar lá os valores de inventários lá que eles querem, pode paralisar esse inventário? Pode. Eles podem entrar com pedido para não dar sequência, né? Porque às vezes a família, por que eles fazem isso? Porque às vezes um deles faleceram e tem muito imóvel para regularizar, ou tem muito imóvel que vai gerar muitos emolumentos, então eles querem dar um tempo para fazer esse levantamento. Eles podem, mas desde que você pegue toda a documentação, assim como eu estou orientando aqui, você, corretor. Então, só que dentro desses 2 anos e meio, o pai veio a falecer. Aí começa tudo de novo. Eles não tinham nem terminado o inventário da mãe, aí tiveram que incluir a parte do inventário aí do pai, né? Então, aí volta tudo de novo, essas documentações. Agora, os 4 filhos são os herdeiros e tem que atualizar tudo isso novamente, né? Porque até então eles tinham deixado a autorização. Como que vai ficar agora a parte do recebimento no contrato de locação para esse? Vai ser dividido? Ou todos eles vão resolver colocar no nome de um só? Ou numa conta só, né? Ou no nome dos 4? Ou vai ser dividido em parte, né? Então, eles que têm que dizer isso. Você tem que questionar lá os atuais proprietários, né? Que são os 4 herdeiros. Então, nesse caso aí, os herdeiros são 4 herdeiros legítimos, direto, mas além dos 4 herdeiros, cada qual 3 são casados. Então, de 4 herdeiros, já passou para 7 herdeiros. Claro, porque eles são casados. E eles, os maridos, né? Ou a esposa, porque são 3 filhas e um homem. Então, assim, demos continuidade nessa. Eles passaram uma conta só, eles combinaram entre si que o dinheiro era para depositar numa conta só, porque também depois disso é dividido para também, porque como é casa, existe manutenções, né? Então, ali eles começaram a administrar assim. A gente começou a administrar assim. E assim deu certo. Só que nesse período, a empresa que usava a casa lá, o órgão que usava, era um órgão, né? Uma empresa estatutária. Não, minto. Era uma empresa. Bom, lá, essa empresa que usava a casa como locação, ela resolveu desocupou o imóvel. Aí sofremos toda essa parte de vistoria e o imóvel ficou. Aí uma das advogadas também usou por período de 90 dias e agora só que ela desocupou, porque ela voltou para o escritório próprio dela que estava em reforma, ela me comunicou, pediu para voltar a divulgar a casa para locação. Só que nesse período que essa casa estava desocupada, assim que desocupou, o irmão, um dos herdeiros, que é o irmão, faleceu. É uma história longa, né? Mas nós corretores, no nosso dia a dia, nós temos muita história. Nossa! Todos os dias é uma caixinha de presente. É o que eu sempre digo. Uma caixinha de presente. Cada dia eu vivencio uma história. E eu curto muito isso.
porque não vira rotina, o meu dia não vira rotina. Então, agora ela quer que a gente divulgue o imóvel, né? Nós vamos ter que fazer tudo de novo, a parte de contrato administrativo, procuração. Aí o que eu sugiro nessa parte aí? Tem algumas situações que eu vou citar aqui um a um. Bom, e ela quer que eu divulgue a casa sim. Só que o meu procedimento dentro da minha empresa é o seguinte: não, primeiro tem que vir todas as documentações. Por quê? O irmão faleceu e tem a esposa. E eles tiveram 2 filhos. Eu não sei se esses 2 filhos já são totalmente maiores de idade, né? Maior de idade. Se os filhos são maior de idade ou emancipado, aí tudo bem, eles vão ter que assinar também. Percebe-se que o herdeiro morreu, mas daí já aumentaram, né? Mais 2. A esposa claro, vai ficar, mas, né? Então, agora, se os filhos são menores, quando envolve a vara da família, nossa, aí é mais complicado, né? E eu não vou entrar aqui na vara da família. Mas aí eu espero que esses 2 filhos dele, mas eu acredito que esses 2 filhos sejam já maiores de idade. Só que eu estou questionando uma das herdeiras que mora aqui em Tubarão, que ela me apresente isso, mas ela está meio irredutível, está querendo que eu divulgue sem... Mas como é que eu vou divulgar? Eu nunca falei com a esposa do irmão dela. E se eu abro para ela daqui a pouco, eu digo assim, não, eu vou divulgar, vamos alugar, e daí? Tu tens a procuração dessa tua cunhada? Tu tem a procuração desses teus sobrinhos? Né? Não tem. Aí a minha funcionária mandou tudo para ela, essa relação de documentações que eu preciso novamente, e ela tá meio redutiva para apresentar isso. Aí então, pela minha experiência, o que que eu fiz, né? Eu pedi para ela passou um áudio para mim, essa pessoa aqui de Tubarão, passou um áudio: Lúcia, tua funcionária aí tá pedindo a relação de documentações e é só para divulgar. Não posso só divulgar, eu tenho que ver como é que tá esse processo, né? Todo esse processo todo aí de andamento de documentação. Eu tenho que ver todo esse processo. Eu não posso simplesmente, mesmo sendo conhecido, mesmo sendo amiga, mesmo sendo... Opa, peraí. Amigos, negócios à parte. Às vezes, pode ter alguma coisa ali que eu não sei, que está entre eles, e eles não querem. Aí então, não querem me abrir, né? Alguma situação. Ou não sei se tem inimizade entre eles também. Não sei, eu não sei o que está acontecendo. Existe um ponto de interrogação. Aí, ou então, daqui a pouco eu trabalho a locação, eu acato essa ideia dela, eu trabalho lá a locação, mas daí, quando for para essa esposa, cunhada dela, que eu vou pedir para assinar o contrato de locação, ou então eu vou enviar o contrato de administração para ela, ela diz: não, eu não vou assinar esse contrato, se tu já tem um inquilino, tu não vai alugar, porque eu e os meus filhos não aceitamos. Pode ocorrer isso, sim. Pode ocorrer. Por mais que você seja conhecida, tenha boa índole na cidade. Ela simplesmente pode. Por quê? Porque a lei diz isso.
A lei diz isso. Nós não podemos fugir da lei também. Aqui eu encerro esse vídeo, meus amigos corretores, né? A prof, né? Então teve um corretor aí que entrou em contato comigo, passou uma mensagem para mim esses dias e dizendo assim, ele é de Santa Catarina, que me segue, né? Então tá me seguindo aí no meio de comunicação. Ele colocou assim: ô prof, eu quero fazer um questionamento. Um corretor aí, ele fez isso. Então já estão me chamando de prof, né? Deve ser alguém muito jovem, né? Então, mas que bacana, é muito legal isso. Muito obrigada por tudo.